Então eu li Prisioneiras, do Drauzio Varela, e eu preciso dizer que essa é uma leitura muito necessária e muito dolorosa. Esse livro ele faz parte de uma espécie de trilogia que conta também com Estação Carandiru e com Carcereiros, mas não é necessário ler na ordem, inclusive eu não li os outros ainda, não tem problema, você não vai perder nada em questão de entendimento do que o Drauzio quer passar nesse livro. E Prisioneiras então vai falar sobre a experiência do Drauzio como médico voluntário em um presídio feminino. O Drauzio foi voluntário no Carandiru por muitos anos e quando o presídio foi implodido, ele passou a trabalhar então na Penitenciária Feminina de São Paulo. Lá ele ficou mais de 10 anos e nesse meio tempo ele ouviu muitas histórias, ele acumulou muitas experiências ouvindo essas detentas e ele resolveu então escrever esse livro contando essas histórias, explicando como é a realidade das mulheres em uma penitenciária feminina, que ainda é uma coisa muito estigmatizada na nossa sociedade. O senso comum tem uma visão de penitenciárias femininas que ele meio que desmistifica. Para quem acha que presídio feminino é tipo uma filial de Orange is the New Black, esse livro é meio que um tapa na cara. E Prisioneiras é um livro muito doloroso de se ler, especialmente quando se é mulher, porque o que a gente vai acabar descobrindo é que tanto dentro das cadeias quanto fora delas o mundo é muito hostil para as mulheres. Então ele vai falar sobre abandono, sobre repressão, sobre violência sexual e violência doméstica. Vai contar a história de algumas mulheres que desde sempre foram negligenciadas, só passaram por perrengue, nunca viveram num lar com afeto, com amor, e no quanto essas experiências negativas puderam acabar influenciando na entrada delas para o mundo do crime. O Drauzio divide o livro dele em vários temas, em vários assuntos. E ele vai falar sobre a hierarquia dentro das prisões, sobre os relacionamentos que acabam acontecendo ali dentro, sobre vítimas de estupro, sobre vingadoras, sobre as pontes, que são aquelas mulheres que levam drogas para dentro do presídio, normalmente amando de namorado, marido, traficante que está cumprindo pena, e acabam sendo pegas eventualmente, sendo presas também. São histórias muito diversas sobre mulheres igualmente diversas, e uma coisa que fica patente logo no início da leitura é que, em geral, os homens quando são presos, eles não são abandonados pelas suas famílias, pelas suas esposas. Eles sempre têm os membros da facção a que eles pertencem meio que apoiando, eles continuam recebendo visitas normalmente. E isso não costuma acontecer com as mulheres, segundo o Drauzio. Quando as mulheres vão presas, elas basicamente são abandonadas pela família. Parece que é uma vergonha muito maior ir visitar uma filha ou uma esposa na cadeia do que visitar um filho ou um marido, por exemplo. E isso, logicamente, está muito ligado ao fato de que das mulheres é esperado bom comportamento, que nunca se transgrida regras e normas sociais, sempre seja certinha, obediente, que não façam nada errado, sejam sempre bons exemplos. E quando elas cometem um crime, elas transgridem a lei e acabam sendo presas, isso acaba sendo uma afronta muito pior para a sociedade. Então isso leva a um total abandono. Aquela pessoa praticamente deixa de existir, de fazer parte da família. E é por isso também que, segundo Drauzio, tem muitas famílias que viajam quilômetros e quilômetros para ir visitar um familiar que esteja preso numa penitenciária masculina, mas que não fazem isso, não fazem visitas a familiares presas em presídios femininos, mesmo que essa penitenciária seja muito mais perto de casa, que não demande uma viagem tão longa. E acaba sendo muito triste ler isso, porque a gente vê que o abandono que sempre acompanhou parte dessas mulheres, que sempre foi uma constante, ele
permanece, ele se perpetua e se intensifica também dentro da prisão. E aí ele vai falar também sobre as principais razões que levaram essas mulheres a serem presas. A maioria esmagadora está presa por tráfico de drogas ou por associação para o tráfico. E aí isso vai fazer a gente refletir um pouco sobre, será que está adiantando prender toda essa galera? Será que essa guerra às drogas está sendo realmente efetiva? As pessoas estão consumindo menos drogas, as pessoas estão morrendo menos, a violência urbana está diminuindo por conta disso? É um questionamento que se faz necessário, inclusive o Drauzio vai refletir, vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto no epílogo. E ele vai se dedicar também a falar um pouco sobre as razões que levaram essas mulheres a enveredar pelo mundo do crime, por assim dizer. Então ele vai contar algumas histórias de mulheres que elas realmente gostavam daquilo. Elas gostavam da adrenalina, de não saber se e quando seriam pegas. Elas gostavam de alguma maneira se sentirem poderosas, que é uma coisa que elas nunca tinham experienciado, e com o tráfico acaba conseguindo. Então ter uma posição de poder era uma coisa que influenciava muito algumas dessas mulheres. Por exemplo, ele vai contar a história de uma matadora de aluguel, que ela falava que realmente ela tinha muito tesão de matar uma pessoa, né, de cometer um assassinato. Ela sentia uma adrenalina, ela sentia uma emoção muito forte, ela não se arrependia. E aí ele vai falar também sobre uma que era ladra especializada em relógios de luxo, que ela contava que sempre ficava muito eufórica quando tinha a oportunidade de fazer um roubo assim inédito, de roubar um relógio que ela nunca tinha roubado antes, ou uma coisa muito rara, uma peça de colecionador de muito valor, muito difícil de encontrar. Então era essa emoção, essa adrenalina que a motivava, que chegou um momento que a questão deixou de ser o valor de venda do relógio e sim a adrenalina em si. O roubo a deixava animada e não só o dinheiro que aquilo proporcionava para ela. Então ele vai contar esses casos, mas ele vai falar também que eles não eram maioria. A maioria dos casos era sim de mulheres que foram influenciadas ou foram encaminhadas, como queiram, para o tráfico, para o roubo, para o crime, por influência de marido, de namorado, que se envolveram e acabou levando elas por esse caminho, ou então por estarem fugindo de alguma coisa, seja de violência em casa, seja de marido agressor, seja de violência sexual. Então estavam fugindo de alguma coisa e de alguma maneira o crime foi a porta que se abriu, foi a oportunidade que elas viram no momento e não hesitaram em entrar. E ele vai falar também sobre aquelas que simplesmente queriam se sentir livres, que queriam transgredir, porque era a maneira delas se sentirem empoderadas na sociedade. Então muitas vezes elas vinham de um lar sem afeto, sem amor, sem ter voz e acabavam encontrando isso no crime. Então são histórias realmente muito plurais. E um outro tópico que ele vai abordar também, que eu achei particularmente muito interessante, são os relacionamentos afetivos, sexuais que se dão entre mulheres numa cadeia feminina, que segundo ele são muito diferentes do que acontece nas cadeias masculinas, porque muitas dessas mulheres, elas não eram lésbicas ou bissexuais antes de serem presas. Porém, dentro da cadeia sozinhas, sem afeto, sem proteção, sem carinho, elas acabam buscando os braços e a cama de outras mulheres em busca disso, em busca de se sentirem amadas e acolhidas ali naquele ambiente hostil. E que muitas vezes essas mulheres, quando elas são soltas, elas não voltam a ter experiências homoeróticas, elas voltam a ter um comportamento heterossexual, a performar a heterossexualidade como sempre haviam feito, e essa experiência lésbica acaba não sendo retomada. Foi realmente uma coisa pontual dentro da cadeia. E eu achei isso muito interessante, porque eu não fazia a menor ideia. E segundo ele, isso não acontece em cadeias masculinas, né? Tipo, as relações se dão, as pessoas já eram homossexuais, já se relacionavam
com homens antes de estarem na prisão. Aliás, a gente vai perceber também que existem muitas diferenças de comportamento entre os presidiários e as presidiárias. O Drauzio vai deixar isso bem claro em vários momentos do livro. Uma coisa que me incomodou um pouco durante a leitura é que eu achei que o Drauzio, em alguns momentos, ele foi muito essencialista, no sentido de que as mulheres são assim, elas são naturalmente assim, elas agem assim por instinto, homens são assim, mulheres são assado. Então ele vai falar que as mulheres, elas têm instinto maternal e por isso elas tendem a acolher umas às outras mais na cadeia, diferentemente do que ocorre em um presídio masculino, que não tem essa questão do acolhimento, porque os homens não têm esse instinto. Então eu acho que ele acaba colocando o ponto de que as cadeias femininas são diferentes das cadeias masculinas, porque as mulheres são essencialmente diferentes dos homens, né? Como se fosse, nasceu assim, vai ser assim. E acaba não levando em consideração que tem um fator social muito forte por trás disso, né? Então a maneira como as mulheres são socializadas vai interferir, obviamente, no comportamento delas na sociedade e, obviamente, isso vai se estender para dentro da cadeia. Então quando ele fala que as prisões femininas são mais, tipo, enfeitadas, tem mais capricho, mais frufru, essas coisas, porque as mulheres têm naturalmente esse dom de querer cuidar, de querer arrumar, a gente não tá falando de um instinto, né? A gente tá falando que a gente é treinada a vida inteira pra ser cuidadosa, amorosa, caprichosa. Isso vai aparecer em várias facetas da vida. Não é que os homens não sejam assim porque eles nasceram assim e têm um cérebro diferente, uma mentalidade diferente, sei lá. Eles simplesmente não receberam esse treinamento de ter que ser acolhedor, cuidador, atencioso. Mas eu consigo relevar porque o Drauzio, ele vai abordar assuntos tão espinhosos de uma maneira tão sensível, sem em nenhum momento julgar essas mulheres, que é impossível a gente não se comover. Inclusive, ele deixa bem claro que ele é médico, ele não é juiz, não é o papel dele fazer julgamentos, até porque já tem muita gente na sociedade fazendo julgamentos. Então, o trabalho dele é não só cuidar das enfermidades, das doenças, das queixas que essas mulheres têm em relação à saúde, mas também de ouvi-las. Não é papel dele julgar o que tá certo, o que tá errado, se elas mereciam estar ali, se elas não mereciam. Tipo, ele realmente deixa isso bem claro. Eu tô aqui como médico, o meu papel é fazer o que eu jurei no meu juramento quando me formei. E ler esse livro quebrou meu coração em muitos pedaços, em vários momentos. Principalmente quando ele fala sobre as vítimas de estupro, sobretudo aquelas mulheres que sofreram abusos sexuais ainda na infância. Esses são capítulos extremamente dolorosos de se ler. Inclusive ele vai falar sobre uma mulher que ela matou o estuprador da irmã dela e que depois disso ela passou a encarar como uma missão pessoal e ela matou vários estupradores ao longo da vida até ser presa. E assim, eu sei que isso é muito problemático, mas ao mesmo tempo, lendo isso, eu só consegui sentir muita dor, sentir pena mesmo de tipo, essa pessoa ter passado por isso, o trauma que isso deve ter gerado para levá-la a chegar num caminho tão sem volta, a chegar num extremo desses, sabe? É realmente muito impactante. Aliás, são muitas emoções contraditórias lendo esse livro, né? Porque por um lado você sabe que nenhuma daquelas mulheres é santa, que todas cometeram crimes, todas estão cumprindo pena por uma razão, que alguns desses crimes cometidos são até bem graves. Mas ao mesmo tempo você fica pensando de será que o sistema está funcionando? Será que não haveria nada a ser feito para evitar essa situação? Né? Será que uma mulher presa por associação ao tráfico ou então por crimes até mais leves, vamos dizer assim, será que elas mereciam estar cumprindo penas tão longas de 10, 12, 14 anos? Será que não existiria uma espécie de sentença alternativa que pudesse ser aplicada nesses casos? São questionamentos que ficam na cabeça do leitor enquanto está fazendo a leitura desse livro, não tem como. Eu acho que o maior trunfo desse livro é que ele está falando de pessoas reais, elas são personagens de verdade que existem, não se trata de um livro de ficção.
de algo romanceado, você sabe que são histórias reais, e isso torna tudo muito mais difícil de você lidar, de você julgar, de você compreender. E não pense você que o Drauzio de alguma maneira passa a mão na cabeça dessas mulheres. Ele não vai se preocupar em contar a história delas, pintando-as como vítimas ou como mártires, mas ele também não vai se preocupar em apontar dedos. E eu vou repetir porque quando você é mulher, o mundo pode ser um lugar muito hostil e muito injusto. Então, é muito difícil você ler essas histórias sendo mulher e não se conectar de alguma maneira, não sentir um pingo de empatia, não conseguir se colocar no lugar dessas personagens reais, pensar o que será que eu faria se eu estivesse nessa situação. E essa injustiça estrutural contra as mulheres, ela se replica também dentro da cadeia. Ele vai contar que as mulheres que fazem parte do comando, elas têm autonomia para resolver pequenos problemas dentro das cadeias. Então, sei lá, briga de namoradas, uma pegou a mulher da outra, essas coisas elas podem resolver sozinhas. Agora, qualquer caso mais sério, tipo, traiu a facção, tá devendo dinheiro, alguma coisa assim, elas são obrigadas a se reportar aos chefões da facção, que normalmente estão soltos, né? Não estão dentro dos presídios, estão controlando de alguma maneira tudo de fora, e são todos homens. Então a gente vê que essa estrutura ela tá presente em todos os segmentos da sociedade. O machismo ele tá fora da cadeia, ele tá dentro da cadeia, ele tá em todos os lugares. E é meio desesperador, assim. Eu confesso que no epílogo, que é quando o Drauzio vai explicar como que começou o interesse dele, né, pela psique das pessoas, como que ele quis ser médico e se preocupar em ouvir essas histórias e ser um médico mais humanizador, por assim dizer. Essa preocupação que ele sempre teve de não só tratar fisicamente as pessoas, mas também de acolhê-las e escutá-las. Eu dei uma choradinha básica, deu assim uma vontadezinha de morrer, foi uma leitura intensa. Enfim, foi uma leitura que eu aproveitei bastante. Eu acho que realmente é um livro muito necessário, principalmente para quem se interessa por essas discussões sobre gênero e coisas do tipo. E é um livro que eu fiquei muito contente de ler porque sai totalmente da minha zona de conforto. Não é um livro que eu normalmente escolheria para ler, porém eu precisei lê-lo para um projeto de pesquisa e foi uma experiência incrível, porque todo um exercício de empatia, de me colocar no lugar do outro, eu acho que me engrandeceu como pessoa, e eu fiquei com muita vontade de ler os outros livros dessa série, porque a escrita do Drauzio ela é muito envolvente e eu realmente fiquei com vontade de mergulhar um pouco mais nesse universo que ele construiu. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, porque foi muito especial para mim gravá-lo. Eu imaginei que talvez fosse polêmico, mas eu resolvi comprar a polêmica porque eu acho que a gente precisa falar sobre esse livro, a gente precisa falar sobre essas questões. Me conta nos comentários se você já leu esse livro, se você já leu outra coisa do Drauzio. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal para me ajudar a crescer. E muito obrigada por me assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!